Olá pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Segura Se Pode. Hoje a gente vai falar sobre seguro de vida, principalmente dentro do contexto de investimentos. Então temos aqui pessoas que sabem muito sobre isso, que fazem isso no dia a dia, cada um lidera a área de seguros dentro das respectivas empresas. Eu vou até me poupar aqui das apresentações e vou deixar com que vocês façam elas. Por favor, Cadu, se apresente. Meu nome é Carlos Eduardo Biagioni, eu sou Head de Soluções Patrimoniais e Gestão de Risco dentro da EQI Investimentos. Matheus. Meu nome é Matheus Falcão, eu sou responsável pela área de seguros da Portfel, a consultoria financeira do Grupo Primo. Eu sou Camila Jensen, sou Head de Soluções Patrimoniais da Montebravo Corretora. Eu me chamo Yoran Neto, sou Head de Produtos Financeiros da Warren Investimentos. Fantástico. Então temos aqui EQI, Portfel, Montebravo e Warren. Então, todas empresas muito feras, sabem muito sobre investimento e todos aqui têm experiências longas, experiências boas aí com seguros, certo? Todos aí já vendeu bastante seguro e hoje lideram times que vendem seguro. Então, o assunto hoje, ele vai muito nessa esfera de onde que o seguro de vida encaixa dentro desses planos de investimento, quais são as tendências do mercado, onde que tecnologia pode facilitar tudo isso. E óbvio, gente, a ideia aqui também não é seguir uma pauta, é a gente fazer tudo disso uma conversa super leve, em que a gente desafie um pouco o que cada um está fazendo e também compartilhe ideias para que todo o mercado e as pessoas, os clientes também, entendam dos benefícios desse produto. Beleza? Boa! Vou começar aqui com um tema que é o seguinte. Todos os escritórios que eu conheço têm um baita desafio tem dezenas de milhares de clientes e uma penetração super baixa de seguro de vida. Entre conversas, cheguei no número de mais ou menos 5%, na média. Tá? Então, escritórios aí que têm 100 mil clientes, tem aproximadamente entre 5 e 10 mil clientes com seguro de vida. É mais ou menos essa história que vocês enxergam na empresa de vocês? Acho que sim, acho que é mais ou menos isso mesmo. É um pouco, acho que é cultural, né? No Brasil a gente tem um desafio grande quando a gente fala de seguros, né? O mercado de seguro como um todo. E nos escritórios, mais ainda, porque geralmente quando a gente pega história de investimento, parece que o seguro de vida não se encaixa no investimento. Parece que o seguro de vida ele não compõe investimento, né? Não é bem isso. Então, o papel de todos aqui, dessa jornada, foi mostrar, principalmente para o assessor que detém o cliente, que há uma necessidade de ter esse produto dentro da carteira de investimentos. Acho que, com o passar do tempo, a tendência é que essa penetração seja cada vez maior, né? Era 1, foi subindo, hoje está em 5. Talvez alguns outros escritórios estejam até mais, né? A nossa história na Portfel é um pouquinho diferente. Hoje, a gente tem um pouco mais de 10% da nossa base segurada. Que legal. E a gente fomenta muito o seguro de vida dentro da operação. Muito. Então, eu tive uma experiência próxima com o seguro, eu fui usuário mesmo. Depois eu posso até narrar um pouquinho aqui a história. Mas a gente tem uma penetração alta ali dentro da operação. E a meta esse ano, de 2024, é que a gente alcance 20% da nossa base segurada. Uau! Então, a gente tem um desafio grande pela frente. A Portfel ela tem crescido aí nos últimos 12 meses, enfim, em torno aí de 15%, 20% ao mês. Então, à medida que a empresa cresce, a área de seguros tem que crescer o dobro. Então, a gente tem um desafio alto aí, mas hoje mais de 10%, um pouquinho mais de 10% da nossa base caminha segura. Legal. Hoje a gente também, acho que talvez a gente ainda esteja... acaba sendo uma empresa que tem um número de clientes... os assessores não atendem muitos clientes, né? Hoje um assessor da Montebravo, em média, atende ali 100, alguns menos. Então, a gente hoje está ali com 12% da base segurada. É um desafio, sim, porque a gente acaba abrindo mais contas do que protegendo os clientes. E eu acho que o nosso desafio, acho que não só na Montebravo, mas como em todos os lugares, é ganhar capilaridade. Como que a gente consegue, né? Acho que vai muito em encontro do que a gente estava falando um pouco antes, de, abordar o cliente certo, conseguir ter ferramentas que nos auxiliem nisso. Mas hoje a gente tem 12% da base segurada. Vai ter números também. Então, nem isso. Cara, o nosso número tá mais perto de 5, tá? Tá um pouquinho maior, mas por quê, né? Eu acho que, claro, quando a gente faz análise da base toda, ela acaba sendo diluída porque a gente tem muito cliente segmento digital, né? Mas quando a gente olha para o segmento
aonde realmente vai ter o especialista ali atendendo junto do banker, aí a nossa penetração olhando apenas esse grupo segurado, daí sim acaba se assemelhando, puxando muito o número para cima. Legal. Então, o seguro de vida é para todos, né? Mas existem produtos de A a Z que eu acho que a gente vai falar aqui ao longo da conversa, né? O tipo de produto. Só seria um complemento. Claro que você falou uma coisa muito importante, assim, a EQI, ela, também como ela é digital, quando a gente fala de capilaridade digital, legal. Quando a gente fala de ticket médio, já dá uma diluída maior. E como a gente abre muita conta, a gente vai abrindo contas de 0 a quanto puder, o percentual não acompanha. Então, eu acho que assim, achar o que a Camila falou, que é a capilaridade nessa distribuição, na abertura da conta, é um desafio que todo mundo deveria buscar, na minha opinião, incluindo a nós mesmos, né? Para ter um crescimento gradual com a abertura da conta de uma forma mais digital, de uma forma mais... E quando tu olha a perspectiva de jornada do cliente, Sim. cara, é muito mais fácil, porque ele tá abrindo a conta, ali tudo é novo para ele. Então, se ele sente que, cara, no novo... E eu vou te trazer uma experiência muito, muito minha. Quando eu tinha 18 anos, eu entrei no HSBC. E daí, quando eu fui na conta da agência, da estrutura que eu trabalhava ali, para abrir minha conta salário para receber, o gerente já me entubou um título de capitalização e um seguro. E daí, cara, eu era novo, pensei, cara, normal, né? Não sou eu que vou dizer que não, isso aqui vai chegar pro meu chefe, né? Vou fazer. Mas o que eu quero dizer? Para mim, eu não sei se aquilo é o normal numa empresa. Para mim, era o normal. Eu vou fazer, entende? Eu tô aberto, porque eu já estou experimentando uma experiência nova. Tu já me convenceu a abrir conta na tua plataforma. Então, eu tô aberto a entender como é que é a tua experiência. Se a tua experiência tá falando que aquilo ali é o business as usual, é o padrão, cara, vou fazer, né? Tô entrando ali para exatamente receber esse direcionamento do que é o certo. Então, eu acho que o nosso desafio é exatamente esse. É colocar, cara, não é depois que eu montei a tua carteira, tá tudo certo, lindo, maravilhoso. Ah, não, peraí, tem que falar dessa parte aqui também. Não, cara, peraí um pouquinho, isso aqui não é importante quanto até antes, na verdade, do processo, né? Quando a gente fala de a pirâmide de Maslow ali, né, no planejamento financeiro, a proteção, ela é extremamente importante. Só complementando, eu acho que o seguro de vida deveria vir antes dos investimentos também, né? Antes da reserva de emergência ali especificamente. Mas, olhando o mercado e vendo que o mercado, infelizmente, tem uma crença limitante gigantesca em relação ao seguro de vida, eu acho que o caminho que a gente segue hoje, onde o cliente entra em casa com o objetivo de organizar a carteira financeira dele, organizou a carteira dele, na sequência a gente fala da proteção desse trabalho realizado aqui, faz todo sentido. Então, quando eu estava na ponta ali, quando eu era corretor de seguros, fora da Portfel especificamente, era muito trabalhoso falar de seguro de vida. Né? Você vai ligar para o cliente para falar que, poxa, pode acontecer um imprevisto, você pode ficar doente, inválido, enfim. E é um desafio muito grande para o corretor que está ali na rua todos os dias. Quando a gente associa esse produto a uma carteira de investimentos, faz todo sentido. Porque o consultor, no nosso caso é consultor, né? Vocês, assessores ali na equipe Multicap, mas os consultores e assessores, enfim, eles têm a missão de organizar aquela carteira de investimentos e, através do seguro, proteger todo esse trabalho de construção, tanto deles, que eles se dedicaram para captar aquele cliente para dentro de casa, como também todo o patrimônio que o cliente, poxa, se desgasta ali para conseguir evoluir, crescer, enfim. Aí, cara, vamos ser sinceros, vamos falar das entranhas do mercado. A gente pode entrar nesse nível ou não? Então tá. Cara, no final do dia, o assessor que tá ali na ponta, ele tá preocupado em trazer o cliente, cara. Em trazer a custódia. Esse é o foco, esse é o drive, essa é a cobrança que o chefe dele tá batendo o bumbo. E daí, cara, ele não vai primeiro falar do seguro, ele primeiro vai fazer aquilo que ele é cobrado, que é trazer o dinheiro pra dentro de casa. Aí a gente entra com um trabalho de que, cara, vamos atuar junto, porque, peraí, a gente fala de planejamento financeiro, né? Vamos entender o cliente de ponta a ponta. Você chegou no próximo tópico, Yoram. Exatamente. Eu queria até falar, porque eu não sei se vai ser o ponto, mas eu acho que hoje, né, pelo menos é o que nós na Monte Bravo acreditamos, é que a gente não entende o seguro ou a área, nem a área de seguros, né? A gente fala de soluções, ela não é algo apartado, né? Então, hoje, eu vejo o assessor ele muito mais preocupado com a experiência que ele está levando para o cliente, pelo menos é o que a gente vende dentro de casa, que se ele não estiver preocupado com isso, ele não vai trazer o dinheiro, ele não vai fechar o seguro, ele não vai fazer nada. Então, hoje, o nosso entendimento é um pouco diferente, assim, a área de seguros, ela faz parte, não é uma área apartada, né? O assessor, o cliente, ele tem um time de atendimento, e esse time de atendimento inclui ele falar sobre
planejamento sucessório, sobre proteções em vida, proteção do patrimônio, proteção da construção dessa carteira dele. E eu acho que a gente, graças a Deus, vive um outro momento hoje, né? A gente falou um pouco disso, que a gente já está há algum tempo aqui quebrando pedra. E eu também concordo que para quem hoje é corretor de seguros, talvez sozinho ali ele tem um desafio muito maior, né? Porque ele tem que convencer no final do dia que o cliente comprar um produto. Eu acho que quando a gente entende que o cliente está aqui para ser assessorado financeiramente e não assessorado nos seus investimentos, não tem como tu não assessorar o cliente financeiramente e não falar com ele sobre a proteção patrimonial. Então, essa é um pouco da nossa visão lá, sabe? Acho que vocês compartilham bastante, né? E aí você tocou num ponto, Camila, que eu acho que é chave para o sucesso dos escritórios, pelo pouco que eu estou aprendendo desse mercado, que é, enquanto forem áreas apartadas, o principal desafio da área de seguros dentro dos escritórios é justamente convencer a área de investimento que isso faz sentido. Enquanto esse quebra-mola ele não é ultrapassado, fica sempre um conflito muito grande ali, em que a área de investimento não enxerga a relevância da área de seguros, e aí sim, áreas apartadas, a meta é a custódia, e aí tudo ali começa a ficar como secundário, e a empresa, organizacionalmente, ela não consegue tracionar o mundo no seguro. Bernardo, mas eu acho que a gente já passou por um período pior do que esse que a gente vive hoje. Acho que antes... Não é? Devia ser mais difícil. Cara, era muito quebra-mola, muita lombada e pedregulho no meio do caminho. Hoje em dia tem ainda, né? Mas não é tanto. Porque acho que a cultura, vamos falar de pandemia, não tem como, né? Antecipou a cultura do brasileiro aí, pensando nos problemas que podem acontecer com ele, etc. Então aí isso gerou uma grande preocupação dos assessores de investimentos, porque naquele momento, acho que todo mundo trabalhou mais do que o comum, né? Foi pra gente foi muito bom profissionalmente no business, né? Obviamente foi terrível aquele período, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? A gente trabalhou muito porque foi a hora que o brasileiro começou a falar, cara, pode acontecer alguma coisa comigo. Então acho que é hora de eu me preocupar. E os assessores também, porque ele era muito daquela cabeça, preciso trazer a grana do cara aqui para eu organizar e mostrar para ele que aqui rende mais, que aqui é o projeto de aposentadoria, eu vou explicar isso para ele, mas preciso trazer esse dinheiro primeiro. Como a pandemia, ela trouxe, na minha opinião, para mim foi um baita divisor dentro da EQI. Até ali eu já tinha quase 3 anos de casa, depois dali já estou quase 3 anos de novo, mas é o antes e o pós-pandemia mesmo, assim, um divisor de águas, e naquele período o assessor começou a falar assim, cara, se eu não colocar alguma coisa, esse dinheiro pode entrar no inventário, esse dinheiro aqui, o cara vai começar a me resgatar esse dinheiro de uma maneira que ele não tinha previsto, ou ter que resgatar de fundo que não era para resgatar, e começa aquela confusão. Então, ele começou a ver como uma coisa imprescindível dentro do planejamento. Eu concordo com o que o Bernardo trouxe, a questão de ver de cima, né? Essa organização de que, por exemplo, na Portfel, todos os meus sócios são segurados. Todos os líderes de área são segurados. E a gente fomenta muito o seguro para todos os consultores de investimentos serem segurados também. Eu sempre falo com eles que a primeira regra da venda é a gente não vende aquilo que a gente não compra. Então não adianta o assessor de investimento, o consultor financeiro, enfim, chegar ali para o cliente na ponta e falar, poxa, você precisa de um seguro agora. E aí o cliente virar para ele e falar assim, tá, qual que é o seu seguro? Né? Aí dá aquela gaguejada. Pois vou fechar o meu essa semana. Já era. Perdeu a confiança do cliente, tanto ali na área de seguros, perdeu a confiança do cliente na carteira, enfim. Então, esse é um ponto importante. Eu acho que tem que ter essa sinergia mesmo. E o outro ponto relevante ali dentro da Portfel também é que na primeira reunião, a gente tem, enfim, a nossa apresentação institucional, e a gente já apresenta os pilares financeiros ali que vão ser focados naquele atendimento do cliente. E um dos pilares é o seguro. Então, o cliente já começa, ele já entra na nossa esteira sabendo que em determinado momento vai ter a conversa de seguro. O consultor já avisa isso para ele. Ó, assim que a gente passar por esses pontos aqui, a gente vai falar disso aqui para proteção desse trabalho que a gente faz. Exatamente assim na hora. Vocês já trabalham com a gente também, né? A Portfel é parceira, né? Então, cara, a gente carinhosamente usa o Wireline, que é uma ferramenta de planejamento muito próximo que eu sei que a Portfel usa, onde a gente fala dos objetivos do cliente. Que é exatamente como o Financial Advisor faz nos Estados Unidos. O investimento é por objetivos, né? O produto em si não interessa, porque o produto ele vai mudar de acordo com vários cenários macroeconômicos.
E daí, quando a gente entende os objetivos do cliente, aí sim, tu mostra para ele onde ele quer chegar e fala que a fórmula da riqueza é tão simples quanto o dinheiro atrelado a uma taxa de juros versus um período de tempo. E aí a gente coloca ali as responsabilidades, né? Dinheiro, caixa ao cliente, a gente não pode guardar dinheiro por ele ainda, né? Mas a gente ajuda esse dinheiro a rentabilizar acima da inflação, a ter ganho real. E daí a gente vai entender os objetivos com o período de tempo. E daí sim entra toda a conversa. O que no nosso modelo talvez seja mais fácil vender seguro que no de vocês, é porque o meu banker ele não fala de produto, né? No momento que a gente organiza o planejamento do cliente, o grande diferencial competitivo da empresa é ser uma casa escalável de carteiras administradas. Então eu tenho um time de asset allocation que está lá buscando a rentabilidade, o alfa para aquele cliente de acordo com o suitability, aquilo que o banker organizou, né? Então quando o banker senta na frente do cliente e fala, cara, eu vou te ajudar a realizar os seus objetivos, quer dizer que eu vou fazer tudo? Não, eu tenho todo um time por trás de mim que vai te trazer soluções que eu vou entender o timing e vou colocar na tua frente. A nossa asset allocation tem a parte pro seguro. Exato. Não, o asset allocation ali, a gente forma em buckets. Então, por exemplo, se eu sei que parcela do dinheiro do cliente é para longo prazo, automaticamente eu já sei o quanto penetrar num produto de previdência, se fizer sentido com vários outros fatores ali que a gente vai entender, né? Eu acho que um erro muito, muito claro que acontece no mercado é atrelar a previdência ao tipo de imposto de renda que o cara declara. Cara, não, depende da renda que ele tem. Eles falam simplificado, mas faz muito mais sentido ele fazer uma completa. Peraí, nosso papel é mostrar para ele, cara, tu poderia ter benefício tributário aqui que você não tem. Então a gente monta tudo isso e daí a partir desse planejamento, que é feito lá na Agenda 2, né? O primeiro é o institucional, como que vai ser, o combinado não sai caro. Aí no segundo momento, aí beleza, deixa eu entender quais são os objetivos, a gente modela, mostra para o cliente quanto ele tem que buscar de rentabilidade no tempo. Fala, cara, no ritmo que você está, você está me falando que você quer aposentar com 60, com 50 anos você já vai alcançar a tua liberdade financeira. Tipo, calma. Né? Então a gente brinca, né, que o padrão do mercado, muito que foi sempre batido, é vender ansiedade. Cara, a gente vende paz de espírito, que é só atrelar os ponteiros, né? E daí com essa paz de espírito, é mostrar que, cara, tu consegue alcançar os seus objetivos, tu consegue estar protegido para chegar lá com soluções que fazem sentido para você, e que, cara, no final da linha, olha só, não vai postergar em 5 anos aonde tu quer chegar, não vai antecipar em 5 anos, né? Você ter a operação de hedge ali, né? A proteção para isso. Legal. Tentando trazer aqui para a volta do tema de seguro. Camila, adoraria te escutar um pouquinho. A gente falou de onde que o seguro, né? O Matheus falou do onboarding, o Yoran também falou ali do primeiro momento, o Cadu, acho que não sei se foi gravando ou se foi antes, vocês estão querendo mudar ali um pouquinho, onde foi antes da gente gravar, né? Mas, Camila, em que momento que a Monte Bravo começa o assunto de seguro com o cliente? Na verdade, eu acho que a todo momento, né? Eu acho que a gente tem um desafio, sim, de ter uma jornada bem definida e esse cliente entrar e já ser posto frente ao seu time completo de atendimento. A gente também, hoje, o cliente, ele entrou na Monte Bravo, ele sabe que ele vai, em algum momento, ser abordado sobre planejamento patrimonial, sucessório. Mas hoje, esse fluxo, ele ainda tem muito para melhorar. Para que 100% dos clientes que abriram conta, talvez, no mês de março, sejam abordados ainda em março, no máximo em abril, sobre essa questão do planejamento dele. Mas hoje, tem os clientes que, obviamente, abriram conta e já passam pela área, mas o nosso foco é, a qualquer momento em que tu falar com o cliente, se ele ainda não teve reunião conosco, é importante ele ter. E eu acho que hoje, como eu comentei no início, né, o assessor hoje da Monte Bravo, ele atende no máximo 100 clientes. Então, é mais fácil ele ter esse relacionamento mais próximo. É óbvio que aqui o que a gente vem cada vez mais desmistificando é a forma como ele faz esse agendamento, como que ele fala dessa importância, talvez de um cliente que está há 3 anos, que seja mais difícil. Porque o cliente que está entrando na Monte Bravo é mais fácil, o assessor já fala da importância, e aí já, poxa, está aqui a Camila que trabalha comigo, atende meus clientes na parte de planejamento patrimonial, na parte de planejamento sucessório, e o cliente que está há mais tempo, que talvez o assessor passou e não comentou, como é que eu abordo agora? Então esse é um dos desafios. Mas hoje, sim, o nosso objetivo é aumentar muito essa questão da abordagem já no início, e a gente aqui tem um dado que não é da Monte Bravo, mas é de mercado, né? O cliente que abre conta nos primeiros 90 dias, ele é mais receptivo a entender a forma como essa empresa em que ele está se relacionando trabalha, e aí isso implica em ele aceitar muito melhor, né, as sugestões. Mas o cliente que hoje acaba já tendo um relacionamento conosco há mais tempo e passa pela área, a gente não percebe uma grande diferença hoje de assertividade, né, na nossa abordagem, na forma como a gente leva
o seguro. Eu acho que a gente aqui tem uma abordagem um pouco diferente, né? Porque hoje, não que eu não atenda esse cliente em construção de patrimônio, mas hoje talvez esse seja a minoria, né? Hoje o cliente Monte Bravo, ele é um cliente que talvez ele já tenha lá os seus 5, 6, 10 milhões em previdência, né? Talvez ele já esteja com um patrimônio mais consolidado. Não, de novo, óbvio que tem cliente que está em construção de patrimônio, mas hoje a maioria dos clientes se encontra, né, nesse outro momento de vida. E aí eu acho que aqui o relacionamento faz muito do assessor, ele é muito importante. Porque às vezes o banker já acompanha ele há muito tempo, né? Então, assim, a forma como a gente traz o seguro, ela tá talvez num outro ponto, e não de proteger só a construção, óbvio que tem cenários nesse sentido, mas de, poxa, e agora? O que mais? Além da tua holding, além do teu fundo exclusivo, agora, obviamente, que a gente se beneficia disso, né, gente? Vai falar disso. Isso acabou, assim, para nós, por exemplo, essas últimas 3 semanas, assim, talvez na pandemia eu tenha trabalhado tanto quanto eu tenho trabalhado essas últimas semanas. Eu não me aguento, já vou pular direto para esse tópico. Foi o gancho perfeito, Camila. Vamos lá, o que muda com essas reformas? O que vai acontecer, na opinião de vocês, no processo de venda? Vamos falar até para estruturar um pouquinho. O que muda no processo de vendas? Isso é um bom gancho para passar a mão no telefone e ter um contexto, porque vendas é complicado, né? Passar a mão no telefone, vamos falar seguro, cara, não é a abordagem mais legal, mas a partir do momento que você traz um tópico e faz os ganchos, acho que pode funcionar melhor. Queria escutar vocês. O que muda, Camila, nessa grande reforma aí? Quais são os ventos de cauda que surgem? Por exemplo, para nós muda bastante, né? Hoje, assim, muitos dos clientes em Monte Bravo acabam estruturando a sua sucessão, a governança da família com fundo exclusivo de previdência, né? Offshore, manda recurso para fora. O cliente que tinha uma parcela em offshore, esse cliente estava com recurso lá fora resolvido. Nem se entrava no cálculo do patrimônio que ele tinha lá fora, porque não ia ter tributação, né? O próprio fundo exclusivo, o cliente organizava o patrimônio ali, já fazia a doação das cotas. Veio a questão de que o fundo exclusivo teria como cotas, nossa, vai ter uma previdencialização, todo mundo vai migrar para a previdência. Dias depois, nossa, uma limitação de 5 milhões de reais no fundo exclusivo de previdência. Esse é o gancho perfeito. Eu acho que a gente, por ter uma preocupação de levar o seguro como uma alternativa e não a única alternativa, muitos desses clientes que lá atrás fizeram outras estruturas conosco e não contrataram seguro, agora é o momento em que sim, eu peguei o telefone e falei, poxa, então Bernardo, lembra que quando a gente conversou, você entendeu que o seguro talvez não fizesse sentido? Ou, Bernardo, quando a gente fez a tua pólice de seguro, a offshore a gente não colocou, a gente não fez o cálculo disso e agora a gente precisa fazer, porque a tua offshore vai entrar no teu custo de sucessão. Então agora sim, eu peguei o telefone e liguei para esse cliente, né? E a gente tem falado muito disso. Tá boa a conversão, a aceitação tá boa? Tá muito boa. Tá muito legal. E eu acho que, mais uma vez, para aqueles assessores que talvez tinham ainda algum tipo de resistência, entender que o cliente que tem lá um patrimônio de 10, de 20, de 30, de 100 milhões de reais, talvez ele não precisasse de seguro, ele parou e disse, talvez essa seja a única alternativa. Né? A gente tem clientes que, poxa, tem fundo exclusivo e que agora estão entendendo que talvez não seja mais adequado manter, ou talvez pelos motivos em que ele tinha não seja mais adequado, o seguro está entrando muito. Que legal. Então, para nós está sendo assim muito positivo, né? A gente tem feito eventos. Terça-feira a gente fez evento para clientes para falar sobre isso. Semana passada a gente fez outro evento para falar sobre isso. E as pessoas estão querendo saber muito. Né? Terça-feira a gente fez um evento num clube que a gente é parceiro e estava eu, uma advogada de um escritório super renomado de planejamento patrimonial e a Rafa, que trabalha conosco na área de wealth planning, e no final as perguntas eram só sobre seguro. Nossa, me fala um pouco mais, como que está sendo? Poxa, nunca tinha parado para pensar, não tinha visto as possibilidades que um seguro de vida pode ter. E aí eu acho que, assim, de novo, a gente já viveu um momento mais crítico no sentido de convencimento. Eu acho que a pandemia antecipou muito isso. Que, na verdade, o que é a entrega, né? A entrega do seguro, de fato, ela é quando aconteceu algum problema. E a pandemia talvez solidificou isso de forma muito ruim para várias famílias, mas para o mercado isso foi muito benéfico. Porque
que as pessoas entenderam na pele que precisavam de ajuda nisso. Né? Perfeito. É o segundo vento de cauda que a gente tem nos últimos 5 anos. Isso é mercado para o mercado, claro, que tem todos os efeitos colaterais aí da reforma, da pandemia, mas para o mercado, sem dúvida nenhuma, isso foi super benéfico. Adoraria escutar como que está na EQI essa pauta. Pois é. A Camila falou bastante, é bem parecido. A gente está fazendo menos eventos que gostaria. Mas informando sempre o nosso cliente na ponta, seja através de e-mail, nas conversas de relacionamento. E essa revisita nos clientes que começaram a pensar lá atrás sobre offshore, sobre o fundo previdenciário, né, os fundos exclusivos previdenciário, que já não é suficiente para esse cliente. Então, nesse momento, é um momento de oportunidade. A gente tem um time de especialistas, vou até aproveitar para responder um pouco da pergunta que você fez para a Camila no passado, mas eu quero aproveitar para falar da mudança. A gente sempre teve um formato bem parecido com o Multibravo, né? A gente se assemelha bastante no nosso trabalho. Um dia a gente chega lá, né? Você está muito à frente. Mas a EQI, ela tem um time de especialistas em sucessão, né? A forma que a gente encontrou de abordar o cliente veio através da sucessão. Existe a preocupação sobre a proteção do patrimônio, mas a sucessão chama atenção. Então sempre foi um chamariz e a gente mudou. A nomenclatura da área já mudou tantas vezes que eu já nem sei se falei certo agora. Mas a ideia sempre é proteger e fazer um planejamento patrimonial que seja bom para a sucessão, para a organização, distribuição, governança. Então, é um papo sempre voltado à família, sempre voltado para onde, o que vai fazer com o quê, a fazenda. Esse papo sempre foi desse lado. Então, a gente sempre foi muito na linha da sucessão. Da virada do ano para cá, a gente começou a ficar mais parecido com vocês. A gente começou a pensar mais no planejamento financeiro, dar uns passos antes. A gente não tem tantos clientes com tickets maiores como a Multibravo. A gente é digital. E a gente aproveita esse momento, porque o nosso cliente ele tem uma recepção das informações muito rápida, pelo fato de ser digital, e o fato da gente sempre estar agregando de alguma maneira ou trazendo informação de alguma forma. Chegou um momento que na EQI a gente tem hoje a área de câmbio internacional, a gente tem a área de sucessão previdenciária, a gente tem a área da alocação de renda fixa, de renda variável, a área de energia, a área de... Vou esquecer. Enfim, sim, são mais de 10 áreas, a asset, enfim, muita coisa. E aí, imagina o nosso cliente, qual que era a experiência que ele tinha? Todo mundo conversando com um tema sobre alguma coisa. E a questão dos 90 dias do cliente entrando, o cara nem respirou, já foi abordado de tudo que é jeito. E não que não faça sentido, porque a gente vai filtrando bem para o que falar com qual cliente. Mas mesmo assim, é muita abordagem. Então, a ideia foi transformar esses especialistas em sucessão, os especialistas previdenciários e os especialistas de aquisições, quem entra na parte de crédito, tudo está debaixo da nossa responsabilidade aqui, em planejadores financeiros. Porque no final do dia, tudo começa daí, né? Aí a gente dá um passo antes, aí começa a falar da família, começa a falar do cara que está começando a construir patrimônio. Então, a gente estava sempre mais do lado da perpetuidade para a sucessão. Agora a gente está indo lá desde o beabá. Organização financeira, caixinha, vai para qual proteção, reserva de emergência. Então, a gente usou esse momento de transição e coincidiu com essa reforma. Então, para a gente é mais um argumento para falar sobre o tema. Porque quando a gente traz essa informação com um planejador, agora eu sou um planejador financeiro. Aí o cara fala, nossa, eu não sabia dessa informação. O assessor deveria ter me contado, mas pelo fato de a gente ter uma agenda que minha carteira está dando tanto de rentabilidade, era para estar tanto, ou eu comecei a investir, agora estou fazendo uma outra carteira, eu quero saber como é que eu compro um recebível de vocês, enfim, aquela conversa muito mais técnica na parte de investimentos, acabou passando essa informação de alguma forma, porque aquele cara nunca teve contato com essa realidade na questão da reforma. No todo, para a gente tem sido muito boa, assim como o mercado, né? A gente tem usado isso de uma maneira, até para nos promover de uma forma diferente, para sair um pouco do âmbito somente sucessório e falar, não tem nenhum problema, vamos encarteirar o cliente para o planejador financeiro. Olha a diferença, antes a gente ia muito mais num complemento do trabalho, chegava ali, fazia a minha carteira, fazia um seguro, fazia previdência, fazia holding, fazia alguma coisa, e esse cara eu mantinha uma relação um pouco mais distante. Eu estou aqui há 6 anos, né? E eu posso dizer que
os clientes que eu abordei lá atrás, eu até me peço desculpa se vocês estão vendo aí. Porque muitas das vezes eu não falei como gostaria. Quando a gente é corretor de mercado, cara, a gente revisita com uma certa obrigatoriedade, até porque é dali que vai sair tua recomendação. Então, para os corretores que ASUS tem um monte de corretor plugado que é o oxigênio do trabalho, a recomendação. Aí, do nada, o cara vai lá para um escritório que tem 70 mil pessoas e você não consegue revisitar da mesma maneira que você gostaria, né? E isso virou até um chamariz para o planejador financeiro encarteirar o cliente junto com o assessor. A sua relação com o assessor continua igual. Só que agora você tem um cara aqui que vai cuidar de todo o teu objetivo financeiro, familiar e de médio e longo prazo, e vou te dando ferramentas financeiras para você alcançar esse objetivo. Então essa foi a divisão que a gente fez agora, para ficar um contato mais frequente, uma forma mais consultiva e mais abrangente de produtos para o planejador financeiro daí quem conseguir atender os clientes da maneira que deveria ser atendido ou como estavam sendo atendidos, mas de uma forma mais ampla agora. Isso é uma forma de trazer mais proximidade entre as áreas também. Também. Aquela coisa do seguro para cá. É isso aí. Apesar dessas partes que eu citei, né, previdência, crédito, consórcio, seguro, holding, sucessão, já está debaixo da responsabilidade da corretora de seguros da EQI. Mas conforme a gente vai conversando com o cliente, são vertentes dentro da conversa. Se a gente unificar e trazer isso para o planejador financeiro, fica muito melhor, porque fica centralizado nele, né? Legal. A gente atua muito parecido, cara. Muito parecido nesse aspecto. Eu até brinco que ali eu virei head de produto, né? Produtos financeiros. Porque assim, também, colecionando, e tu vai ver, cara, é um cara... Beleza, uma coisa é a gente falar dos investimentos, planejamento de longo prazo, tal, a parte de rentabilidade de ativos. Só que, cara, fatalmente esse cliente ele vai consumir outros produtos ao longo da vida dele. E daí ele pode consumir com alguém que ele sabe que ele confia, que está olhando a big picture, está olhando o cenário como um todo, ou ele vai priorizar o que é mais importante na vida dele contigo, que são os investimentos, e daí o resto ele vai contratar com outro cara que está olhando de uma maneira muito míope, às vezes só um pedaço da vida dele. Então a gente sempre vai por essa perspectiva. E daí o que a gente busca fazer aqui dentro de produto financeiro é exatamente entender, cara, todo esse cenário extra de que, cara, pô, você tem empresa, puta, vamos entrar lá no planejamento delas, tá com seguro de, cara, residencial, tudo a gente, cara, olha de beabá, assim, né? A gente não olha só o vida, né? Puta, faz sentido linha de crédito, faz sentido consórcio, cara, a gente bate de cima a baixo para olhar pra gente e falar, olha só, né? Uma coisa tá resolvida. Só que, cara, tudo isso aqui é tua vida, né? E até na nossa abordagem, quando o especialista de seguros vai falar, né? E a gente, né, eu e a Camila, a gente trabalha muito próximo, porque eu acho que nós ambos sempre foram mercado financeiro, né? E migraram para seguros depois, né? Porque despertou o coração ali, né? O sentido, né? Mas ao longo da minha carreira eu nunca consegui fazer venda emocional, né? Minha venda sempre foi muito racional. Eu sou uma pessoa muito lógica, né? Para tudo que eu faço na vida. Para mim, a matemática é exata, né? Essa é a graça da matemática. E daí sempre a gente fala e fala assim, cara, concorda que aqui na Warren a gente está preocupado em cuidar da tua vida financeira? Porque, tipo assim, quando eu falo de vida contigo, preocupado em agregar, cara, em finanças, que é o nosso core business. Então, a primeira reflexão que eu gosto de trazer é pra gente ter uma morte financeira. Depende de uma morte física? Pô, não. Então tá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar para que seus objetivos de vida financeira aconteçam. Existem alguns riscos que são inerentes apenas pelo fato de sermos humanos. Claro, isso aí faz parte da vida, ninguém tem bola de cristal. O meu trabalho aqui, com todo o time que está por trás, cara, é de fazer alcançar os seus objetivos de vida. Se a gente vai usar produto de investimento, vai usar outros produtos acessórios, tudo isso, toda essa equipe que está por trás, que para você às vezes é representada pelo assessor que está ali na frente, cara, está aqui com o mesmo fim, né? Fazer você alcançar os seus objetivos. Então a gente usa, e daí como que a gente controla toda essa máquina, né? A gente carinhosamente ali chama de Flow, que é um sistema com inteligência artificial que é tecnologia nossa. Né? Então basicamente ele está vinculado à intra da empresa. Ele consegue ler todas as interações com os nossos assessores. Eu tenho uma vantagem que o meu B2C não é PJ, né? Então eu consigo ter dentro da operação essa relação. Toda a comunicação com o cliente, todas as conversas, né? O robô ele traça o perfil comportamental, né? A gente tem 7 perfis comportamentais. Eu sei, né, se o Bernardo for cliente, se ele gosta de ser mais despojado, se ele é um cara mais formal. E daí o que a gente fez, né? O score, né? A leitura do perfil daquele cliente. Então, região do país, idade, profissão,
tudo que aquilo que está consumindo naquela região ali, eu sei dizer se aquele cliente ele tem um perfil para comprar tal produto, se aquilo faz sentido. Eu crio um score. Então, né, o desafio de você crescer e daí, cara... Manual, cara. Daí te buscou um time. Cara, olha, tecnologia BioWarren pode ser que esteja acessível no mercado. Faz o seguinte, ó. Pluga lá na gente lá, que todos os nossos parceiros vão ter. A gente tá fazendo no B2C, mas a ideia é sim colocar todos os parceiros B2B poderem fazer uso. Então a gente brinca que, cara, no final do dia, o que a gente quer? Como que um assessor que está no seu primeiro ano de carreira consegue entregar a mesma experiência de eficiência, de planejamento, de alinhamento com o cliente de um cara que está há 30 anos no mercado? Como que eu tiro a sagacidade que só o tempo te traz e entrego para quem está começando a carreira? Como que eu escalo isso? Como que eu transformo o status quo do que é o investidor, né, que é um planejador financeiro no Brasil, né? E daí o bom de morar no Brasil é que, cara, a gente não precisa inventar roda, né? Tipo assim, puta, tu olha para mercados mais sofisticados, né, um pouco mais maduros do que o nosso, e, cara, Lavoisier, né? É só tu ir ali e falar, opa, peraí, vou adaptar aqui pro meu modelo, que, cara, dá certo. E o que é legal? A gente sempre olha e fala assim, nossa, Estados Unidos, Inglaterra, cara, os caras estão na frente. Puta, o México tá uns 10 anos atrás da gente, tá? O México, cara, 99% da população investe em banco. Tipo assim, não existe corretora. É impressionante. Mas, vamos lá, voltando aos Estados Unidos. O que eu acho que é legal, né? Que principalmente a XP e várias outras corretoras que vieram antes conseguiram fazer o movimento. Hoje, o que a gente entrega como boas práticas para o nosso cliente, que eu acho que é o que todo mundo que está aqui de, cara, pô, presença de valor, mostrar para o cliente que faz sentido, é proteger a família, que é o mais importante para ele. Cara, nos Estados Unidos é crime, né? Se o Financial Advisor não fizer, crime de responsabilidade civil, né? Se tu mostrar para o cliente que faz sentido ele ter uma eficiência, para a gente é uma sucessão, e esse cliente porventura não compra, cara, se o Financial Advisor na hora pega de um assinado dele dizendo que foi apresentado e o cliente optou por não fazer. Por quê? Porque se acontece algum evento, né, de falecimento e começa a tramitar o processo acessório, a família pode acionar o Financial Advisor na justiça porque ele não foi competente o suficiente com o trabalho dele. Ele entrou ali para planejar a vida financeira e ele não planejou a sucessão. Então aqui pra gente, cara, é bom senso, é boas práticas, a gente quer mostrar que a gente faz sentido, né? Em uns mercados mais sofisticados, cara, é crime se a gente não fizer, né? Tipo, se for comprovado que, cara, tu realmente não fez aquilo que era esperado. Mas tem um ponto aqui, eu acho que aconteceu isso aqui no Brasil, por quê? Porque o produto seguro, e aí o Bernardo falou, puta, quando eu ligo pra falar sobre seguro, já é ruim pro cliente. Por que isso? Porque aqui no Brasil, a gente acabou com esse nome. O cara ele tem aversão ao seguro. Seguro de vida é pior. Seguro de carro ainda, o cara tem ainda. Eu estou em São Paulo, preciso ter. Né? Agora, seguro de vida soa mal. Então, essa é a grande, na minha opinião, o grande ponto é, se a gente vendesse seguro, sei lá, uns 20 anos atrás, mais tempo, são uns 40 anos atrás, do jeito que a gente vende hoje, a gente estaria mais próximo da realidade do americano. Porque está fazendo certo. A gente está vendendo o conceito de uma outra maneira dentro do planejamento financeiro. Ele serve para isso, para aquilo, para aquilo outro. E não para bater minha meta, não para eu fazer relacionamento contigo para você comprar outro produto. Eu não vou ficar falando o que é isso aqui, de onde vem, mas vocês entenderam. Porque no final do dia, quando você foi lá no seu primeiro emprego, você percebeu como é que funciona. Exato. Então, se a gente não tivesse essa cultura dessa forma, eu acho que seria outro nível, cara. Mas já está mudando, na minha opinião, cada hora. O mercado cresce 20%. O vida individual cresceu, se não me engano, 18 de 23 agora para 22. Então, assim, é um mercado que vai dobrar a cada 4 anos. A chance que a gente tem aí de reconstruir essa história nos próximos 5 anos... Eu sou otimista. Eu acho que daqui a 5 anos a gente vai falar com muito mais naturalidade sobre o governamental para isso, né? O Marcos Pinto, atual, né, do Ministério da Fazenda, cara, vem sentando com a CNSEG praticamente trimestralmente, porque hoje o mercado de seguros, aí eu tô falando de seguros todos os ramos, né, no Brasil, cara, penetra 6% do PIB. Existe uma expectativa de até 2030 penetrar 10%. Os Estados Unidos hoje é 10,6%, né, a economia mais sofisticada. Então, existe muito espaço ainda e, cara, existe incentivo para que isso aconteça.
Que daí sim, cara, sentar com a Cineseg, sentar com a SUSEP, começar a redefinir os incentivos e as travas que existem para que o crescimento do segmento aconteça. Perfeito. Falcão, a gente passou em alguns tópicos aqui, eu queria trazer um que é: quando a Portfel aborda seguros com o cliente e ele não fecha, que foi um pouco ali da responsabilidade do planejador financeiro que o Yoran trouxe, qual seria, na sua opinião, o motivo número 1 do cliente não fechar? Ah, tá. Boa. O motivo para não fechar. São vários, né? E aí vem essa crença limitante em relação ao seguro, que, poxa, não vai acontecer, eu não vou passar por um processo de invalidez, não vou ficar doente, não vou falecer agora, né? Então, acho que esses são os principais empecilhos ali na hora da contratação do produto. E hoje, a gente segue muito essa linha racional da coisa também. Foge muito dessa questão emocional, que é o que o mercado trabalha, né, muitas vezes. Então, muitas vezes um corretor de seguro chega na casa de um cliente, por exemplo, e para forçar aquela venda e fazer aquela venda acontecer, poxa, se você sair daqui, atravessar essa rua, por exemplo, e você for atropelado e ficar inválido, como é que fica a tua vida financeira hoje? Eu fui abordar essa porra. Só um parênteses. Então, assim, a gente não atua dessa forma dentro da Portfel. Lógico que a gente fala das coberturas, como é que vai funcionar, caso aconteça um sinistro, enfim. Mas o nosso cliente, quando ele contrata, Bernardo, ele contrata de uma forma que a nossa taxa de cancelamento é baixíssima. Ele contratou porque ele entende a necessidade daquele produto. Ele entendeu. Sei bem que sua taxa é baixa, tá sempre ali verdinho. Literalmente. A nossa taxa é muito baixa de cancelamento. Então, o cliente, ele contratou porque ele entendeu a necessidade. Então, até voltando para o tema anterior, da reforma tributária, não mudou muito a nossa relação de venda de seguro dentro da Portfel. Porque, é o que eu falei, está dentro do nosso cerne ali, é a nossa cultura vender o seguro de vida, falar e abordar esse tema dentro de casa. Então, hoje, todos os clientes passam por essa conversa. Se algum cliente não entendeu, beleza, fica na geladeira um pouquinho aqui, espera mais um pouquinho, deixa o consultor ganhar um pouco mais de confiança desse cliente e eu volto a falar desse tema daqui a pouco. Então... Mas desculpa, se você puder eleger qual que é o principal motivo que você acha que esse cliente, depois de ser abordado por um especialista, ele fala, não, cara, não tô afim? Talvez preço? Preço. Camila, qual que você elegeria? Que ele não entendeu a finalidade do seguro. Não entendeu. Não entendeu. Ele não entendeu como que aquilo ali agrega na vida dele, no patrimônio dele. Para mim é tão simples. Perfeito. Eu na linha da Camila, cara. Se a gente apresentou, a nossa taxa de conversão hoje é 90%. Tá brincando. É porque a gente usa a inteligência artificial para ajudar a identificar, né? Eu tiro do humano, analisar a carteira e coloco o robô para me ajudar a analisar baseado em score de probabilidades. Uau! É o que a gente está testando agora, ainda está no nosso B2C, mas a gente quer levar a mercado, né? Eu acho que é o que a gente muda o status quo ali da... Bola chega na cara do bolso sem goleiro. Exatamente. Exato. E os 10% que ele perde é que o cartão não passou. Então, assim, a gente ainda, claro, está testando pequeno, mas tem sido bem que legal. Tá? Legal. A pauta de inteligência artificial a gente está usando pra caramba. É o próximo top. A gente tem um time lá dentro hoje que só desenvolve um IA ali, né? Que legal. Meu principal assistente no dia a dia virou o ChatGPT, ele é a versão full. Legal. Não consigo viver mais, cara. Massa. O meu caso, assim, eu acho que é uma mescla dos dois aqui, mas eu sempre falo o seguinte, a venda do seguro, quando a gente fala do tema seguro, é entre o lúdico, que é emocional, e o lógico, que é o que a gente está falando aqui. Então, você nunca pode ir muito racional e nem muito lúdico, porque senão você perde pelas duas coisas. Se você for muito pro lógico, o cara vai te comparar com algum produto financeiro. Se o cara ficar pilhado em dinheiro, reserva, proteção, pode ser que você perca ele por conta disso. E no lúdico aqui, na questão do que a gente está falando de emocional, a abordagem que foi feita ao longo dos anos funcionou, só que isso gera uma taxa de cancelamento muito maior. Porque o cara falou, o cara veio aqui, o cara me abordou, arrancou meus braços, me botou uma doença. E, cara, assim, eu não quero mais isso aqui, vou cancelar. E aí gerou esse problema. Então, eu acho que tem que ser falado sim, porque existe a possibilidade. Eu conheço a história. E eu sei porque eu dei uma pesquisada antes e também porque eu acompanho um canal lá dos sócios. Então, assim, eu perdi minha mãe muito cedo por causa de uma doença grave. Então, para mim, é realidade. Só que geralmente as pessoas se despertam quando acontece
com ela ou com alguém muito próximo. Né? Geralmente, assim, o brasileiro é só quando a água literalmente... Sim, perfeito. Perfeito. E o Yoram já antecipou aqui um pouquinho. Ou melhor, antes disso, fazer um fechamento só sobre esse tópico. O que vocês esperam do mercado de seguro de vida para tentar resolver esses pontos que vocês trouxeram, né? Um pouco de preço, um pouco ali do emocional e um pouco do não entendimento. Para onde que o mercado, as grandes seguradoras, bancos, insurtechs, todo mundo deveria estar apontado? Onde que vocês acham que está a maior oportunidade? Só pegando o gancho, quando eu coloco o preço, o cara não entendeu nada, é exatamente isso. Perfeito. Né? Então, Entendi. O questionamento do preço poxa, se ele dá esse questionamento, ele não porque ele não Se o entendeu. questionamento for preço, ele não viu o valor. Exatamente. Cara, para mim, respondendo a tua pergunta, aonde todo mundo tem que estar focado, é no cliente, cara. É no cliente. E eu acho que isso vocês vêm fazendo muito bem. Que é, cara, o que a gente coloca na rua de produto, cara, que faz sentido pro consumidor que eu quero atingir. E daí, cara, o que a Asus vem fazendo com muita tecnologia para trazer um produto que já é difícil o entendimento, a percepção de valor. E daí tu conseguir trazer uma experiência fácil, friendly pro cliente, para ele entender que, cara, a gente mostra que faz sentido. Só que, cara, o que a gente vende é uma promessa. Ninguém sabe passar colinha, né? É uma promessa. E daí, se eu tô lá colocando o produto da Asus pro meu cliente, cara, tu acha que ele vai cobrar a Asus, a família dele é a Asus, ou vai ser a gente? Então, quando a seguradora olha, né, o foco tem que ser, cara, como que eu entrego a melhor experiência, com mais eficiência possível, com transparência para os meus parceiros, para os meus clientes, para que aquela promessa que foi feita lá 10, 20, 30, sei lá quanto tempo atrás, cara, seja cumprida, sabe? Então, para mim, essa é o core do negócio, é o que me motiva, é o que me faz gostar da área, sabe? Bem legal. Que é que, cara, na hora do vamos ver, né, que, cara, tá lá. É tipo, estamos aqui para provar aquilo que eu te falei. Honrar o compromisso, foco no cliente, super legal. Camila, qual que é a sua opinião? Para onde que o mercado de seguradora deveria apontar? Eu acho que o cliente em qualquer lugar, né? Seja seguradora, seja corretora, enfim. E eu concordo. Eu acho que pensando sempre no cliente, e eu acho que hoje o primeiro cliente de vocês, né? Óbvio, tem o cliente final, mas ele são os parceiros com que vocês se relacionam, né? Então, assim, eu acho que hoje, como que a gente consegue, né? Emitir lá 50 milhões, 100 milhões no ano? Poxa, meus parceiros têm que me ajudar a fazer isso. Então, assim, acho que pelo que eu percebo, assim, o mercado de seguros, né, às vezes ele é meio promíscuo, assim. Será que eu tenho a preocupação que o meu parceiro está vendendo a Asus? Será que ele está vendendo a Asus corretamente? Porque no final do dia, eu concordo que a família vai cobrar de mim, mas o nome é da Asus. Então, eu acho que hoje as seguradoras, enfim, né, elas têm que se preocupar muito com o seu primeiro cliente, é que nem eu falo hoje, o planner, o primeiro cliente é o assessor. A gente sempre fala disso, né, quando a gente tem a oportunidade de educador, eu não sei se vocês também têm essa visão. O meu primeiro cliente é interno, eu estou prestando um serviço aqui, estou prestando um serviço para a Monte Bravo, né, a partir do momento que a Monte Bravo confia na área de soluções para o seu cliente ser atendido por nós, poxa, eu tenho que ter uma responsabilidade sobre isso. E o que eu percebo é que, às vezes, algumas empresas, elas acabam se lá, a Monte Bravo está vendendo muito de Asus, pouco importa se é correto ou não. Se eu hoje tivesse uma seguradora, minha preocupação seria, talvez, não ter muitos parceiros, mas ter bons parceiros, que eles se preocupam com o cliente e que eles estão levando o produto da forma adequada. Perfeito. Uma conversa que me marcou com você, Camila, foi o tanto que você era preocupada do entendimento da DPS ali do cliente, se ele de fato entendeu aquilo, e você... Eu acho que eu não me lembro de ter uma conversa que rendeu tanto nesse assunto, assim. Então é super legal ver essa preocupação com o cliente, porque a gente fala muito, assim, e no papo com todo o seu time ali, o tanto que o NPS é importante. Vocês têm lá na landing page de vocês NPS 90 alguma coisa. E a gente também, assim, a gente conversa muito sobre isso. A Warren também tem essa questão do foco no cliente como um dos principais pilares. Acho que tem essa compatibilidade muito grande de alinhamento entre, cara, vamos priorizar o cliente. E para a gente o cliente é o parceiro, porque o cliente é do parceiro. No final do dia,
o cliente está ali com vocês, o primeiro contato vai ser com vocês. Eu concordo que a gente tem ali uma marca por trás a zelar e a gente está honrando ali todos os compromissos ali que a gente faça aí com vocês, espero estar honrando. Mas é super legal, concordo com essa parte aí do foco no cliente. Eu acho que é o segredo para praticamente todos os mercados que precisam ter essa grande guinada ali de penetração, de tudo, tem que passar por isso. E eu acho que a gente está num momento muito bom, né? Eu também sou super otimista, né? Eu digo todos os dias, eu estava numa reunião com o meu time, eu falei, vocês têm noção do que a gente está construindo nesse Brasil? Vocês têm noção do que a gente está mudando a história? Então, assim, eu sou convicta nisso, entendeu? Eu sou apaixonada pelo que eu faço e acho que, como a gente comentou, eu também, eu nunca fui life planner, então não tive essa escola que tu acaba vendo muita coisa, tu tem contato com muito cliente, tu paga muito benefício. A gente foi pagar benefício na Monte Bravo em 2020, a gente trabalha com seguro de vida desde 2013, então imagina, 7 anos trabalhando sem de fato solidificar o que é essa promessa. E eu acho que talvez, não que tenha algum demérito, mas eu acabei não tendo essa escola de ser corretora, de ir lá ouvir quais são as verdadeiras objeções do cliente. Eu comecei pelo lado mais fácil, né? Eu era do mercado financeiro, aí comecei a falar de seguro com o cliente, é mais fácil. Mas eu acho que hoje a gente já vive algo muito melhor do que a gente vivia 10 anos atrás, e eu nem imagino o tanto de coisa boa que vem para esse mercado pelos próximos 10 anos. Eu acho que o outro ponto, só para complementar isso que eles falaram, é a questão da personalização daquele desenho para o cliente, né? Então, a gente vê muito no mercado, infelizmente, produtos sendo entubados, né? Então, com foco, às vezes, em uma receita, em uma comissão que está sendo gerada ali, e aí tem um certo conflito naquela comercialização. Então, esse é um outro ponto legal. E aí, indo para o lado da seguradora, né? A personalização, e agora o lado da seguradora de sempre buscar melhorar, né? E eu acho que esse é um ponto da Asus relevante frente às outras seguradoras do mercado. E a Asus hoje é como se fosse uma lancha no mercado de seguro de vida, né? Vocês conseguem tomar decisões rápidas e mudar rápido. Se a gente olha as grandes seguradoras do mercado, cara, são transatlânticos que para tomar uma decisão de talvez criar um novo produto, demora muito. Mas aí é que está o grande lance, não somos uma seguradora. E eu acho que isso que faz a diferença para essa agilidade. Por quê? O que a gente faz? A gente pega todo o risco, praticamente, coloca na mão de quem emite 215 bilhões em prêmios globalmente. Então, praticamente todo o risco está com a resseguradora. Tem a Excelsior, que tem 80 anos, que também não tem essa capacidade de mudar a direção e adaptar. E a gente fica com a camada de tecnologia, relacionamento e escutando. Acho que o principal, escutando vocês, referências de mercado ali para a gente conseguir adaptar o mais rápido possível, personalizar bastante e ter o foco no cliente. Acho que para mim assim, é fundamental. Desculpa, só para não acabar o tempo. O fato de ouvir o campo, a gente que está lá na frente, a gente que está vivenciando e já está nesse mercado há muito tempo, começar a perceber que, poxa, eu ouvi, eu posso fazer alguma coisa sobre esse feedback que eu peguei, é muito importante, porque realmente o transatlântico, geralmente quando você vai dar o feedback, a primeira camada entende, a segunda também, mas aí chega um nível que vai falar, putz, cara, mas aí eu tenho que falar lá fora, onde fica, nos Estados Unidos, não dá certo. Então, stop. O que é legal? Quando a gente vê um feedback acontecendo na prática, o cara melhora, me ajuda, etc. E sobre o que a Tamila estava comentando agora, só para também não perder esse gancho, essa entrega do benefício, que é a tangibilidade do nosso trabalho, a gente fez algumas já com a Asus, né? E assim, é horrível porque é uma situação ruim, mas é gratificante quando você entrega aquela indenização que fez a diferença na vida das pessoas. Então, recentemente, nesse mês passado, a gente acabou de pagar uma indenização que, cara, o cliente ficou super grata. Fez questão de falar, pô, agilidade, falou muito bem da Asus. Claro que ela falou primeiro da gente, porque a gente que ofereceu, a gente que fez o trabalho de conscientização, etc. Mas falou, nossa, eu achei muito boa a forma que eu fui atendida, a forma que eu recebi essa indenização também foi super rápido. Então, acho que assim, no todo o mercado evoluindo, a gente está crescendo, a gente está seguindo com passos mais acelerados para o futuro. E as seguradoras, elas vão ter que se mexer um pouco mais. Por isso que eu acho que, desde quando eu conversei com o Bernardo lá atrás, falando sobre a Asus, eu acho que o mais legal é quando você tem aquele cara que está incomodando você, um competidor, sabe? Aquele que fala, cara, se eu não me mexer, ferrou. E empresa de tecnologia, eu posso dizer que é uma empresa de tecnologia, porque o tempo inteiro está em constante mudança.
A gente precisa disso, né? Essa mudança para gerar mais tração no negócio. E a Asus, ela faz com que o mercado se mexa um pouco, porque senão você vai acabar ficando, né? Não estou falando que vai ser aqui a melhor empresa do mundo, mas não, cara, estou mostrando situações que o mercado estava deixando a bola pingando, ninguém estava aproveitando essa situação. Eu fui lá com tecnologia, com vontade de querer fazer, peguei essas oportunidades e estou realizando. E aí eu entrego, no primeiro momento, uma promessa. Aí quando você tangibiliza, você fala, putz, realmente funciona, legal, vou acelerar. E a gente começa a vender mais. Cara, isso aí me lembra a história da Asus, cara. Né? O Rafa volta e meia conta isso aí, que ele estava nos Estados Unidos, tentou alterar a forma de pagamento e não conseguia. Então, quando eu falo do foco no cliente, experiência principalmente, cara, é isso, cara. Perfeito. Assim, você não pode criar ruído, isso tem que ser um negócio simples, tem que ser fácil, cara, tem que entregar. E a experiência pro parceiro também, né? Exato. Então, a experiência que vocês entregam pra gente, parceiro, porra, é fantástica também. Gente, depois vocês me mandam o Pix, tá? Vocês me mandam o Pix que a gente precisa acertar essa conta aqui. Pior que a gente não combinou, mas tudo bem, agradeço bastante os elogios. A gente tinha uma pauta de inteligência artificial e você me deixou extremamente curioso, cara. Eu adoraria rever vocês em breve para um novo quadro para a gente trazer aqui para o Segura-se Pode inteligência artificial, o que isso muda nas nossas vidas. E adoraria entender um pouco mais desse programa seu, Yoram, trazer para vocês também um pouco do que a gente vem fazendo e principalmente, o que a gente deveria estar fazendo e não está. Porque a inteligência artificial pode ser que mude tudo. A forma de abordagem, a forma de ler o cliente. Estava vendo esses dias expressões faciais que vão demonstrando se o cliente está gostando do assunto ou não. Então, imagina você fazendo um call com o cliente, vai a bandeira amarela, vermelha, verde ali, cara, tá legal, não tá gostando, deixa eu mudar a abordagem. Tudo isso pode ser implementado muito em breve. Adoraria escutar a opinião de vocês. A gente vai ficar por aqui hoje. Queria agradecer a presença de todos. Já passamos do tempo, tem ali a produção que está chamando ali a toda hora. Mas, gente, ótimo papo, obrigado. Anotei aqui, tem pelo menos uns 3 dias de estudo aqui para digerir tudo isso que foi falado aqui dentro. Muito obrigado mesmo. A gente vai ficar por aqui. Agradeço vocês. Até a próxima, pessoal. Compartilhe o link se gostou, dá um like e até o próximo episódio do Segura-se Pode.